Jornal do Bahia Meio-Dia, com imagens ao vivo, panorâmicas do céu de Barreiras, sem nenhuma nuvem, céu completamente azul, tempo firme em Barreiras, começou friozinho amanhã e agora o tempo já está um pouquinho mais quente. As imagens ao vivo de Barreiras para você. E agora a gente muda para Bom Jesus da Lapa. Estamos mostrando imagens ao vivo do Santuário do Bom Jesus, no centro da cidade, onde está acontecendo o novenário em preparação para a grande romaria do Bom Jesus, que acontece no dia 6 de agosto. As imagens ao vivo para você. E já nós vamos trazer detalhes completos de um crime que aconteceu em Xique-Xique e você viu no Bloco do Estado com a Aline Miranda. Daqui a pouquinho, então, os detalhes completos. E mais, previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste. Continue ligado, o Bahia Meio-Dia já está no ar com as principais notícias da região oeste do estado. 12h31, a gente volta já. Estamos voltando com o Bahia Meio-Dia, as imagens ao vivo agora de Correntina, no centro da cidade. Rio Correntina, tempo bom, também aquele mesmo panorama de Barreiras, né? O céu completamente azul, tempo firme, sol aberto, 12h34. As imagens ao vivo, então, de Correntina, para a gente acompanhar aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje, quem também está conosco é o Gabriel Pires, né? Ele vai contar detalhes dos registros de acidentes envolvendo motocicletas em Luiz Eduardo Magalhães, problema muito sério também lá na cidade. Aqui está então o Gabriel Pires, a gente usa recursos da internet para conversar ao vivo com ele no Bahia Meio-Dia. Bem-vindo, Gabriel, boa tarde para você. Quais são as novidades por aí? Infelizmente, ontem à tarde foram 2 mortes envolvendo acidentes com motocicletas em menos de 1 hora, viu, Carlos? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Uma das vítimas desse acidente é o Elisvaldo Menezes dos Reis, de 60 anos. Ele morreu ontem à tarde, por volta das 15h30, em um grave acidente que aconteceu na BR-242, no perímetro urbano aqui de Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com as investigações, o Elisvaldo ele estava transitando com essa moto quando teria sido fechado por outro veículo. Nesse momento, ele perdeu o controle da direção, caiu no chão. Como o capacete da moto não estava bem afixado, ele bateu a cabeça no chão e, infelizmente, veio a óbito ainda no local. A Polícia Civil ela está investigando esse caso para entender as circunstâncias que levaram à morte aí do Elisvaldo Menezes dos Reis, de 60 anos. O corpo dele foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, foi necropsiado pelo Instituto Médico Legal aqui mesmo em Luiz Eduardo Magalhães e já foi liberado, e a família aguarda a liberação para a família realizar o sepultamento. O segundo acidente aconteceu também ontem à tarde, esse já dentro das ruas aqui de Luiz Eduardo Magalhães, na Avenida Juscelino Kubitschek. A vítima foi identificada como Edilene Pereira de Souza Silva, ela que estava pilotando essa moto que colidiu com uma caminhonete. Infelizmente, ela veio a óbito ainda no local. O corpo foi levado para o DPT daqui de Luiz Eduardo Magalhães e ainda aguarda os procedimentos de necrópsia para ser liberado para a família fazer o sepultamento. 2 casos graves envolvendo acidentes com motos aqui em Luiz Eduardo Magalhães que vitimaram aí 2 pessoas ontem à tarde. Carlos, é com você. Pois é, que notícias tristes, hein? Muito obrigado, então, Gabriel Pires, falando ao vivo com a gente, direto de Luiz Eduardo Magalhães. O uso de suplementos virou uma tendência nas academias e nas redes sociais também. Mas os especialistas alertam que, sem orientação, os suplementos podem trazer riscos sérios para a saúde. Miller Nunes, direto de Salvador. A respeito desse assunto, eu vou conversar agora com um especialista, Gustavo Queiroz, nutricionista e também profissional de educação física.
Doutor Gustavo, explica pra gente, glutamina, que suplemento é esse? Um nome que tem ficado famoso aí nas redes sociais, mas de fato serve como uma boa suplementação na hora de começar as atividades físicas? Vamos lá, a glutamina é um suplemento de aminoácidos, né? Mas que não é tanto interessante que a gente utilize durante aí as práticas de exercícios físicos, pois na luz da ciência não demonstra nenhuma evidência científica positiva. Ou seja, não é a prioridade. Quando a pessoa começa a fazer uma atividade física, tem ali seus objetivos de ganhar massa ou emagrecer, tem uma outra recomendação, que é se alimentar bem. Se alimentar bem, ter uma boa noite de descanso e suplementar realmente com aqueles suplementos que fazem, sentido para aquela finalidade, como por exemplo o whey protein, que seriam as proteínas como complemento da alimentação. No caso da glutamina, ela serve para quê? Na verdade, a glutamina ela é utilizada para pacientes que estão em estado crítico, que estão internados e melhoram ali a nutrição dos enterócitos, que são células do nosso intestino. E com isso conseguem melhorar a imunidade consequentemente. Então quem tem o objetivo de melhorar a imunidade, de fato tem que fazer o quê? Dormir bem, se alimentar com frutas e vegetais, treinar regularmente e, claro, também ter o consumo adequado de água. Pronto, então é um mito de fato que a glutamina influenciaria no ganho de massa muscular. Nesse ganho de massa, tem algum suplemento que se destaca? Positivo, existem 2 suplementos aí que são o carro-chefe, que seria o whey protein, que seria o complemento com as proteínas, e a creatina, que aí sim seriam aminoácidos que vão utilizar em esportes que há um alto trabalho em um curto período de tempo. Professor, quem toma suplementação precisa melhorar a quantidade de água, por exemplo, porque a gente está falando aí de proteína concentrada, quando fala de whey protein, creatina. Pronto, melhorar o consumo de água já é algo que deve ser feito independente de você suplementar ou não. É aquele ponto, Quem bebe mais água consegue eliminar com mais facilidade ali todos os metabólitos, os produtos do metabolismo. Quem bebe pouca vai ter uma urina um pouco mais concentrada e isso pode gerar, consequentemente, por exemplo, as pedras nos rins e que quem já teve sabe a dor que é. Ou seja, é um risco sair tomando suplemento sem de fato buscar uma orientação profissional. Com certeza, é um grande risco e quem já começou a tomar suplemento sabe a dificuldade que é para entendermos ali as consequências, os efeitos colaterais de alguns suplementos e o que pode ocasionar na nossa saúde. Certo, muito obrigado pela entrevista, doutor Gustavo. É isso, suplemento, o nome já está dizendo, é um complemento da alimentação e na hora de usar tem que buscar orientação de um profissional. Miller Nunes para o estúdio do Bahia Meio Dia. Miller, obrigado pelas informações, hein? E a gente vai falar mais uma vez, de um registro grave de incêndio em vegetação. Nesse caso específico que a gente fala agora, o fogo chegou próximo a algumas casas no bairro Sandra Regina. Olha só o perigo. A Aline Miranda está aqui ao vivo com a gente percebe na imagem que ela está inclusive num ponto mais elevado da cidade para trazer os detalhes para a gente. Aline Miranda, por favor, quais são as informações completas? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Carlos, a gente fala ao vivo, diretamente do bairro Jardim Ouro Branco, que é onde aconteceu esse incêndio que tomou uma grande proporção pela altura que ficou o fogo. Eu vou pedir a Carlinhos para mostrar como ficou aqui o local onde pegou fogo na noite de ontem e que o Corpo de Bombeiros foi chamado para vir dar o suporte necessário para apagar as chamas. Este terreno baldio, ele fica bem no finalzinho aqui do Jardim Ouro Branco, já no local onde o pessoal chama de mirante, onde dá para ver a cidade por um todo, e as chamas ficaram muito altas e bem próximas às residências. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi por volta de 19 horas e 30 minutos de ontem que eles foram chamados e só conseguiram combater de fato por volta das 20 horas e 45 minutos. Segundo informações
passadas para a nossa produção, até o momento, entre os meses de junho e julho, já foram mais de 270 ocorrências de incêndios aqui em Barreiras. Somente este mês de julho, ainda nem acabou o mês, já foram mais de 90 ocorrências. Os moradores ligaram preocupados para o Corpo de Bombeiros pela altura que tomou as chamas neste local. E a gente lembra a todos que a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam mostrar quem foi que fez este fogo tomar a dimensão que tomou e, assim, essa pessoa responder pelos crimes ambientais, de acordo com a legislação vigente. Carlos, essas são as informações. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Aline Miranda, né? Todo ano a mesma coisa, os mesmos lugares, as cenas se repetem, infelizmente. Aline conversando ao vivo, então, com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. E a gente faz uma pausa para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação ao vivo da região oeste para você. Agora, 12h43, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos voltando e você vê mais uma vez as imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, Santuário do Bom Jesus, no centro da cidade. Tempo bom, 33 graus de temperatura, meio-dia e 45 minutos agora. E começou ontem a Romaria do Bom Jesus da Lapa. A celebração de 2025 marca então os 334 anos da chegada do padre Francisco de Mendonça Mar, o fundador da Romaria. Você está vendo então as imagens da abertura ontem à noite. E hoje já tem o segundo dia do novenário com a celebração que será presidida por Dom Roberto José, de Minas Gerais. Nós mudamos de imagens agora para falar também do início do novenário do Bom Jesus dos Navegantes, em Barra, aqui no oeste do estado também. Centenas de pessoas participaram do primeiro dia da novena do Bom Jesus dos Navegantes. Por lá, dezenas de barcos saíram de Xique-Xique com romeiros e foram para os festejos do Bom Jesus da Lapa participar então dessa manifestação religiosa tradicional aqui no oeste do estado. Agora a gente vai falar de solidariedade, de preocupação com o próximo. O Hospital do Oeste começou uma campanha solidária para ajudar bebês recém-nascidos que nascem lá no hospital e não têm sequer uma roupinha para vestir. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade social dependem destas doações para vestir os bebês. Ainda mais agora, que a temperatura está mais baixa que nos outros meses do ano. A Patrícia Aragão, que trabalha lá no hospital e está ajudando a coordenar a campanha, conversou com o repórter Gabriel Pires. Nosso objetivo, é oferecer para essas mães uma roupinha, para o seu recém-nascido, um kit de produto de higiene pessoal, tanto para o RN quanto para a mãe. Nós recebemos por diversas vezes pacientes, que enfrentam a vulnerabilidade social e o nosso intuito é dar a essa mãe que não pôde em algum momento oferecer o básico para o seu filho, esse kit, focando sempre, que é o nosso intuito, na roupinha para o recém-nascido. E nós estamos agora, vamos começar a partir de agosto, na comemoração, na Semana de Santa Dulce. E essa campanha é uma campanha que a gente faz em alguns momentos, em diversas vezes, mas agora a gente vem reforçar a questão da compaixão, a questão da empatia pelo próximo, do amor ao próximo. E o intuito, basicamente, assim, é esse, é pensar no outro, é oferecer para o outro o que realmente ele necessita, que é o básico. O que pode ser doado? Então, pode ser doado roupa para recém-nascido, qualquer peça de roupa, lençol, o kit de produto de higiene pessoal para esse recém-nascido, que seria um sabonete, um shampoo, um olhinho para o corpinho desse neném e um produto de higiene pessoal para essa mãe também. As doações são captadas onde? A população pode deixar aqui no nosso serviço social,
né? Pode entregar no serviço social, pode entrar em contato no 3612-9400 e pode estar deixando esses produtos aqui conosco mesmo, no serviço social. Tomara, né, Patrícia, que se arrecade um grande número de doações. Boa sorte na campanha. Vamos voltar então a falar do caso que aconteceu num bar em Xique-Xique, né, após um atentado. Esse assunto tomou uma grande repercussão já, inclusive no estado. Agora a gente vai fazer um novo contato com a Aline Miranda, porque ela vai atualizar detalhes em relação a isso para a gente. Aqui está a Aline mais uma vez ao vivo. Aline, estamos contigo. Quais são as informações? Pois é, Carlos, essa situação a gente trouxe ontem aqui no Bahia Meio Dia, que havia acontecido no domingo em que Júnior Tarrão estava em um bar na cidade de Xique-Xique, próximo à rodoviária da cidade, quando homens encapuzados chegaram, mandando as outras pessoas saírem do local e foram direto em direção onde ele estava, atirando contra ele. Ele foi baleado, foi levado para o Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo informações apuradas pela nossa produção, o corpo de Elieci Pereira Tarrão Júnior, de 45 anos, que era mais conhecido na cidade como Júnior Tarrão, está sendo velado na casa da família, que fica no centro da cidade. O sepultamento deve acontecer hoje à tarde, por volta das 5 da tarde, no cemitério do bairro das Pedrinhas, em Xique-Xique. A polícia segue investigando essa situação para ver se tem algum tipo de relação com um ataque que aconteceu em um bar no mês passado, há pouco mais de um mês, em que 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas, e a polícia tenta identificar se tem alguma relação. A polícia disse que o crime segue sendo investigado, mas que não poderia dar detalhes, porque ele segue em segredo de justiça. A gente deixa os sentimentos à família de Júnior Tarrão, ele que era filho do ex-vice-prefeito da cidade de Xique-Xique. Carlos, essas são as informações, eu volto com você. Muito obrigado mais uma vez, então. Aline Miranda falando ao vivo com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Agora a gente vai falar de coisa boa, né? Vamos falar de agricultura, porque aqui no Oeste as máquinas seguem no campo para colher uma das principais culturas produzidas aqui. É o algodão, né? O ouro branco do Cerrado. O Gabriel Pires acompanhou um dia de colheita do algodão e vai atualizar para a gente o avanço dessa safra toda que estamos colhendo aqui no Oeste. Confere aí. Pois é, Carlos, a colheita do algodão já atingiu 40% nesta safra. Até agosto, as máquinas vão passar pelos 413 mil hectares que os cotonicultores baianos plantaram neste ano. O algodão é a segunda cultura com maior área plantada da Bahia, atrás apenas da soja. O estado é o segundo maior produtor do Brasil. 99% do algodão plantado nas lavouras baianas está aqui na região oeste. Neste ano, a expectativa é que essa seja a maior safra da história da Bahia. A produção deve alcançar 1.920.000 toneladas. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, projeta que a produtividade será de 311 arrobas de algodão em caroço por hectare. A ABAPA também estima que o ciclo produza 787.000 toneladas de pluma, um aumento de 14% comparado ao ano passado. Até agosto, as colheitadeiras vão passar pelas lavouras do ouro branco do Cerrado. Muito obrigado, Gabriel. 12h53, a gente volta já já com as últimas informações de hoje do Jornal do Bahia Meio Dia. Daqui a pouquinho, sai daí. 5 minutos para 1 da tarde, movimento tranquilo aí no centro da cidade, temperatura alta, 32 graus, mas a umidade está lá embaixo, só 21%, tempo muito seco em Barreiras nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo para você. E agora a gente vai voltar então a conversar com o Gabriel Pires, porque ele vai contar detalhes de um júri popular que está acontecendo em Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel, ao vivo mais uma vez, é contigo as informações, Gabriel.
É o júri do Altamir José Fagundes, de 63 anos. Está acontecendo aqui no Fórum da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães desde as primeiras horas da manhã. Já foram ouvidas testemunhas, a acusação e também a defesa do Altamir. Ele é o principal acusado do assassinato dos idosos José Gonçalves Filho e Aldenir da Silva Lopes, que eram pais do namorado da ex-esposa do Altamir. Esse crime aconteceu em setembro de 2024. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o Altamir ele manteve durante 7 anos um relacionamento com essa mulher, só que em 2014 eles se separaram, ocasião em que a esposa mudou-se de residência e passou a viver com outro companheiro. Altamir obteve conhecimento de que a esposa estava vivendo com esse homem e passou a ameaçá-la e perseguir. Em 4 de setembro de 2024, o acusado ele ficou em um bar nas proximidades da casa da esposa para tentar encontrá-la. Logo depois, ele seguiu para a casa dos idosos que eram pais do namorado da ex-companheira dele, José Gonçalves Filho, de 67 anos, e Aldenir da Silva Lopes, de 58, foram baleados. Eles foram socorridos na época, mas morreram logo depois, de acordo aí com as investigações da Polícia Civil. O Ministério Público ele pede a condenação do Altamir José Fagundes pelo duplo homicídio qualificado por fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O júri deve permanecer acontecendo até o final do dia, viu, Carlos? A gente vai acompanhar. É com você. Obrigado, então, Gabriel. Mais uma vez, vamos acompanhar para saber o resultado, né? Gabriel Pires falando ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Terça-feira é dia da gente conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine Bahia. Atenção, você que nos assiste, uma delas, né? Quem sabe pode ser a que você está esperando. Confira comigo e boa sorte para você. Hoje tem muitas vagas no Cine Bahia para você que quer voltar ao mercado de trabalho ou está em busca de uma primeira oportunidade. 8 vagas para armador, ensino fundamental incompleto. 3 vagas para atendente, para trabalhar como balconista, ensino médio completo. 1 vaga para auxiliar de estoque, ensino médio incompleto, precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação categoria B. Esse critério é obrigatório. 2 vagas para auxiliar de manutenção predial, experiência mínima 3 meses, dirigir e disponibilidade para viajar. 5 vagas para auxiliar operacional de logística. Precisa ter uma experiência mínima de pelo menos 6 meses. 30 vagas para auxiliar de produção. Não precisa ter experiência. 1 vaga para cadista, técnico em construção civil. 3 vagas para consultor externo de vendas, ensino médio completo. 3 vagas para eletricista. 3 vagas para eletricista montador, 2 vagas para encanador, ensino fundamental incompleto, 1 vaga para lavador de carros, não precisa experiência, mas tem que saber dirigir, 20 vagas para pedreiro, ensino fundamental incompleto e 1 vaga para professor de inglês. Essa vaga também é para pessoas com deficiência, ensino superior completo, com formação em língua estrangeira, no caso o inglês, e a experiência mínima, 6 meses. E a Copa Belém segue movimentando o futsal regional. Hoje à noite tem mais 2 confrontos das quartas de final valendo pela Copa Belém. Os jogos são às 7 da noite no ginásio Baltazarino Araújo Andrade, em Barreirinhas. E a gente se vê de novo amanhã. Boa tarde para você e até amanhã.